Oi, hoje são 20/9/2020 e essa é a nossa segunda aula em vídeo, caracterizada como o início da nossa atividade assíncrona dessa semana aí. O nosso plano de ensino programa tipos de modelos e tipos de simuladores. Bom, o que acontece com respeito à questão de qualquer classificação é arbitrária, né? Qualquer classificação é arbitrária, ou seja, dependendo dos itens que eu usar para classificar, eu vou ter a minha classificação. Então, isso fica para a vida, né? Toda classificação é arbitrária. O que isso significa ser arbitrária? Significa que eu posso ter a minha e outras pessoas podem ter as delas e não há problema nenhum nisso, né? Mas existe uma certa convergência no que diz respeito à questão dos tipos de modelos. E eu vou começar essa separação, né? Então, tipos de modelos. A gente já viu isso na aula passada. A gente já tinha falado a respeito dos modelos dinâmicos. Então, o que são modelos dinâmicos? Modelos dinâmicos são aqueles em que a variável independente é o tempo. Então, quando nós trabalhamos nas engenharias com modelos dinâmicos, em geral nós vamos ter uma variável ou mais variáveis que são de interesse. Pode ser o nível, pode ser a temperatura, pode ser a pressão, pode ser concentração, pode ser pH, qualquer uma dessas variáveis e muitas outras, pode ser luminosidade, pode ser iluminância, né? Qualquer uma dessas variáveis, como ela ou elas, função do tempo e de outras variáveis. Mas o tempo, uma variável independente, com certeza. E nós podemos ter os modelos, que são a antítese dos modelos dinâmicos, que são os modelos estacionários. Então, nos modelos estacionários, a variável independente não vai ser o tempo. Então, a variável independente não será o tempo. Então, por exemplo, eu posso ter uma determinada concentração de uma determinada espécie química como função de uma outra espécie química, de uma outra na fase líquida, ou na fase gasosa, ou na fase gasosa, tá certo? E assim por diante. Ou posso ter uma determinada pressão, por exemplo, como função de uma temperatura e de um volume. Observem, aqui já botei um volume molar aqui. Tá? Então, isso aqui, por exemplo, é uma equação trabalhada numa equação de gás. Né? Então, modelos dinâmicos lidam com o tempo como variável independente. Modelos estacionários, não. Tá? Quando nós formos classificar do ponto de vista
dos sistemas, né? Então, se a gente tiver uma visão sistêmica, tá? Dos bioprocessos, né? Esses sistemas, ele pode ser considerados, né, sistemas sem reações químicas, leia-se aqui também bioquímicas, óbvio, bioquímicas, e sem variação de temperatura. Então são sistemas isotérmicos e sem reação. Então a gente tem alguns sistemas interessantes assim, por exemplo, tanques de líquidos. São sistemas que se comportam desse tipo. Eles são tanques que não têm reação química, pode não ter reação bioquímica, pode ter temperatura constante, mas eu vou descrever como se comporta o nível desses tanques como função do tempo. Se eu estiver trabalhando no sistema dinâmico, por exemplo, que é o caso mais comum que a gente vai trabalhar, né? Os sistemas, esse aqui é um exemplo, tá? Um exemplo. Dependendo do número de correntes que eu tiver entrando no tanque, dependendo do número de correntes que eu tiver saindo do tanque, eu vou ter um problema de balanço material diferente. Ou seja, eu já estou antevendo qual é a característica desse tipo de sistema. Ou seja, o principal equacionamento que eu vou ter que fazer é o balanço material, né? E, em geral, se for substância, eu considerar uma única substância pura, eu vou fazer o balanço global. Se eu tiver múltiplas substâncias, eu vou fazer balanços de espécie química, balanço por espécie, né? Próximo tipo de sistema. Nós temos os sistemas que são não isotérmicos, sem reação química. Então, o que nós podemos mostrar como um exemplo de um sistema que a temperatura varia, mas que não tem? O trocador de calor. O trocador de calor é um exemplo clássico, tá certo? De que a gente tem uma transferência de energia, então a gente tem uma variação de temperatura, né? E não tem reação química. Então vamos imaginar aquela situação clássica do trocador de calor, tá certo? Eu tenho uma corrente fria aqui, F1, a temperatura T1, tá certo? Essa corrente aqui, como não há, eu vou desconsiderar acúmulo no trocador, então ela sai a mesma vazão F1 volumétrica, só que numa temperatura, apaguei, voltei, numa temperatura, eu apanho ainda da caneta, então eu vou manter as minhas anotações e vou voltar para cá, desculpe, tá? Então o que acontece? Eu tenho a mesma vazão volumétrica a uma temperatura T2. E eu tenho, por exemplo, em contracorrente, uma vazão volumétrica F2, tá certo? Que entra a uma temperatura T3 e sai numa temperatura T4. Né? Então aqui eu tenho um trocador de calor, eu não especifiquei o tubo, o tipo de trocador, pode ser um trocador concêntrico de tubo, pode ser um casco-tubo, pode ser o tipo de equipamento que eu quiser. Mas a operação que está sendo feita é a operação de troca térmica. Então isso aqui é um trocador de calor. Eu não sei o tipo, eu não sei a especificação dele, mas eu sei que isso está acontecendo. Nesse caso, não há reação química, desconsidera as reações bioquímicas ou químicas, mas está ocorrendo o quê? Está ocorrendo uma troca de energia. Então está havendo transferência de calor
Então, qual equacionamento que eu vou me preocupar? Eu vou me preocupar muito com o balanço material. Por quê? O balanço material vai me servir para eu saber, dadas algumas especificações, qual é as condições de vazão que eu preciso. Mas esse tipo de equacionamento ele é usado no dimensionamento. Por quê? Por exemplo, se eu tiver o problema do trocador de calor, dado um determinado produto e eu quiser resfriar, quanto de água eu preciso para resfriar? Essa é a pergunta clássica desse tipo de problema. Só que aqui, na modelagem dinâmica, o que eu vou preocupar? Vou me preocupar com o balanço de energia. O balanço de energia. Esse balanço de energia vai me dar condições de descrever qual a temperatura em determinada corrente. Vamos imaginar que o objetivo fosse T4. Como T4 se comporta como função do tempo e das vazões F2, F1, T2 e T3. Então, quando eu faço uma descrição para que o tempo seja uma variável independente, necessariamente eu vou precisar o quê? Considerar o problema transiente, sempre transiente. Vamos resgatar o exemplo anterior. Tá? Quando eu tenho um tanque, o nível só vai ser função do tempo para o problema transiente. Então eu estou considerando acúmulo de substância para que haja um aumento ou uma diminuição do nível. A mesma coisa ocorre com o trocador de calor. Se eu tivesse operação estacionária e o dimensionamento dos equipamentos é feito para estado estacionário, para regime permanente, não ocorre a variação de temperatura em nenhuma das correntes. Agora, quando que vai ocorrer essa variação de temperatura dessas correntes? Vai ocorrer quando eu tiver no problema transiente. Por que esse interesse com o problema transiente? O nosso interesse com o problema transiente está associado ao fato de que, a priori, óbvio, eu sou um professor de controle de processos. E em controle de processos a gente precisa de sistemas dinâmicos. Então existe esse meu interesse. Além disso, o que acaba acontecendo? A gente já viu duas classificações, eu vou continuar, depois eu retorno a essa discussão. A gente pode ter sistemas com reação e isotérmicos. Observem que se os sistemas têm reação, seja ela bioquímica ou seja ela química, e se eles são isotérmicos, eu estou fazendo já uma hipótese simplificadora. Qual é a minha hipótese simplificadora? Bom, se o problema tem reação química e ele é considerado isotérmico, então o calor envolvido nas reações é desprezível. Então, eu estou considerando que o calor absorvido ou liberado nas reações é pequeno, perto das condições que eu tenho de vazões, por exemplo. É uma hipótese simplificadora bem forte. Pode ser, em alguns casos, eu não posso fazer essa consideração. Mas o que esse sistema vai ser importante? Esse tipo de sistema vai ser importante porque ele permite eu atacar um caso muito especial, que é o caso da modelagem cinética. Então, quando eu tenho modelos cinéticos, ou seja, modelos que descrevem como varia uma concentração de uma espécie em função do tempo, aqui eu usei o símbolo de concentração molar, tá? Que a gente usa desde lá da química geral, tá certo? Esses colchetes é o símbolo que a gente usa para concentração molar desde que a gente estudou química geral, né? Eu vou ter um modelo cinético. Então, isso aqui vai ser uma parte importante do nosso curso, do curso de modelagem. Além, então esse aqui seria o exemplo, tá? Eu estou sempre dando um exemplo para cada tipo de classificação que eu estou dando. Por fim, eu teria a combinação completa quando eu fizesse sistemas
com reação não isotérmicos. Então aqui entra toda a classe possível de sistemas reacionais. Por exemplo, se eu tiver um fermentador, tá? A fermentação alcoólica, fermentador para reação alcoólica, tá? Fermentação alcoólica, tá? Se eu considerar o fato de que eu tenho necessariamente reações, porque eu tenho transformação de substrato em produto, então como eu vou ter substrato se transformando em bioprodutos na presença de determinados micro-organismos, né? Não vou entrar na especificidade de qual tipo de micro-organismo eu estou entrando, eu tenho reação, eu tenho reações bioquímicas aqui, eu tenho milhares, eu não tenho uma, duas, eu tenho milhares, né? Eu posso simplificá-las na minha modelagem de forma a representá-las como sendo, por exemplo, um substrato qualquer. Podia ser sacarose dando etanol, CO2, água, né? Mas eu não quero representar assim por enquanto. E o fermentador alcoólico, ele vai ter uma fermentação, ela vai ter uma liberação de energia, então eu vou precisar, se eu quiser sustentar a cultura de micro-organismos viva, eu vou manter a temperatura aproximadamente constante dentro das condições de operação. E para que isso ocorra, eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver o meu balanço de energia, para eu saber quanto que está sendo liberado de energia para eu poder retirar essa energia através de um equipamento de resfriamento. Então observem, eu tenho variação de temperatura, a temperatura é função de T, tá certo? E a minha concentração de produto, que vocês estão acostumados a usar como Y, tá certo? Ela é também função de T. Então, nesse caso, eu tenho sistemas com reação não isotérmicos, né? Sistemas com reação não isotérmicos. Eu descrevi pouco a respeito dos sistemas não dinâmicos. Mas a gente tem que considerar que os modelos estacionários eles serão muito importantes, principalmente no projeto dos equipamentos de operações unitárias usadas tanto no downstream como no upstream. Então, os modelos estacionários eles são muito importantes, porque eles permitem dimensionamento. Eles não podem ser simplesmente desconsiderados. E como eles dimensionam, eles nos dão, para quem trabalha com automação e controle automático de processos, as condições iniciais para que a gente possa desenvolver as ferramentas para que evolua a operação até a operação automática. Então a gente jamais pode deixar os modelos estacionários de lado. Mas, como eu já disse, são modelos sem acúmulo. Eu desconsidero o acúmulo para poder resolver os balanços dos modelos estacionários, né? Haveria muitos outros critérios para fazer a classificação de modelos. Então, por exemplo, nós podemos falar em modelos discretos ou contínuos, se as variáveis estão discretizadas em um determinado universo, ou se elas são consideradas contínuas, tá certo? Então, se eu estou fazendo, por exemplo, o modelo de uma variável
y índice k mais 1 como função dela mesma, por exemplo, y índice k no passado e de mais alguma coisa, tá certo? Então eu teria um modelo discreto, tá certo? Isso aqui guarda muita relação com a representação digital das variáveis, né? Representação digital das variáveis, né? Modelos contínuos, a variável é dita contínua quando a gente tem, por exemplo, que o y de t é igual, né, ao limite, né, de a variável x tendendo a t pela direita, tá? O y de x. E quando eu tenho o limite de y de x, quando x tende a t pela esquerda. Então, esse aqui é o teorema da continuidade das funções matemáticas, né? Então, quando uma variável de uma função é considerada contínua, quando o seu limite pela esquerda é igual ao valor no ponto e igual ao valor pelo limite à direita. Isso aqui é totalmente diferente da representação digital. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o caso clássico de uma variável analógica. Essa grande diferença que existe entre o analógico e o digital, né? Entre o analógico e o digital. Então, modelos discretos vão ser modelos desse tipo, onde o tipo de resultado que eu vou obter, quando eu colocar aqui a minha variável discreta, tá certo? Vai ser um comportamento assim para o y de k. Para a variável contínua, o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui, por exemplo, o tempo, ou x, né? E aqui eu tenho y, e aí eu vou ter um comportamento contínuo. Então, observe que a simples representação de um resultado pode me dizer se o modelo considerado foi um modelo contínuo ou um modelo discreto. Se o resultado ele é considerado, né? Ele é considerado um modelo, foi considerado um modelo discreto, o resultado vai aparecer desse jeito aqui. Se o resultado aparecer desse jeito na forma gráfica, então pode acontecer que eu esteja representando o modelo na forma contínua, né? Contínua. Claro, respeitadas as dificuldades associadas à representação gráfica de quem produziu o resultado do... Né? Às vezes a gente não atenta para esse fato, ou a gente não quer, ou não precisa atentar para esse fato, porque a gente já sabe que o resultado que a gente está representando está associado a um modelo digital, por exemplo, ou modelo discretizado, ou modelo discreto. Né? Isso aqui seria uma classificação possível. Outra classificação interessante, principalmente na área bio, são os modelos classificados como modelos estocásticos. Estocásticos versus modelos determinísticos. Determinísticos. Né? Então, o que é o modelo estocástico? O modelo estocástico é aquele que está baseado em algum modelo de probabilidade. Esses modelos eles têm muito uso na representação de sistemas complexos de reações bioquímicas, principalmente em nível celular, nível de metabolismo celular. Então existe toda uma linha de pesquisa, tá, de modelos estocásticos probabilísticos associados a ciclos e metabolismo bioquímico. Já os modelos determinísticos, como o nome está dizendo, são aqueles que não se baseiam em probabilidades, mas sim em eventos que são determinados, ou seja, que não são baseados em probabilidade. Então, só para deixar clara essa diferença, né? Quando eu atiro uma folha de papel, né? Eu acredito que eu já tenha dado esse exemplo para vocês em sala de aula, se eu não dei, eu estou dando aqui, vou precisar de um exercício mental, que vocês façam esse exercício mental. Imagine uma folha de papel. É determinístico que a folha de papel cai quando eu solto. Mas aonde ela cai é probabilístico. Entenderam a diferença? É essa a diferença. Tá certo? Eu sei que é certo que ela cai, então é determinístico, né? Associado às leis da física. Mas aonde ela cai, por causa da resistência do ar, eu não sei. Então é probabilístico. Existe um diagrama de probabilidade.
Existe uma densidade probabilística de que ela caia mais próximo ou não da onde eu larguei. Tá certo? Bom, com respeito à questão dos tipos de modelos, eu não quero me aprofundar mais, daria para ficar muito tempo falando disso, eu já falei demais. Agora eu queria falar mais a respeito da simulação em si. Então, eu fui buscar no Google, né, uma referência, primeiro, o que seria, quando a gente coloca hoje, no dia 20 de setembro de 2020, simulação numérica no Google. Então, o Google me coloca o seguinte, então a fonte disso aqui, né, a fonte foi consultada, foi o Google hoje, tá? Ele deu ênfase para essa minha referência aqui, que é a referência da Nature, tá? E diz assim, uma simulação numérica é cálculo que roda em um computador segundo um programa, que implementa um modelo matemático para um sistema físico. Simulações numéricas são necessárias para estudar o comportamento de sistema cujos modelos matemáticos são tão complexos, tá? Para permitir soluções analíticas. Ou seja, quando eu tenho a dificuldade de ter a solução analítica de um modelo matemático, é que eu uso a simulação numérica. E muitos desses casos, a maioria desses sistemas vão ser sistemas não lineares. Então, observem que quando eu falo em simulação a gente entende como simulação numérica, eu estou propiciando um jeito de resolver um conjunto de equações que solução analítica não há ou é muito difícil. Então, a simulação é uma ferramenta de solução. É uma ferramenta para solução de sistemas complexos em modelos matemáticos ou de equações, em geral, não lineares. Né? Isso aqui é uma coisa muito importante, muito interessante, tá certo? A gente tem que ter isso em mente sempre, tá? A simulação vai ser a forma de eu resolver um problema, tá? Que eu tenha um modelo matemático para resolver. Né? Então, agora, juntando tudo, o que vai acontecer? Né? Eu fui na Wikipédia, a fonte dessa figura aqui é a Wikipédia, lá no verbete simulação, né? E aí o que a gente tem? A gente tem um sistema real, né? Então aqui a gente tem a nossa realidade, então é a porção do universo em estudo, nosso sistema, e existem dois enfoques. Tem aquele instante em que a gente vai realizar experimentos, então a gente tem dois momentos. O momento que a gente vai realizar experimentos e o momento que a gente vai construir um modelo. Esse construir um modelo vai produzir um sistema de equações. Então aqui eu vou ter o meu conjunto de equações. Essas equações podem ser lineares, não lineares, pode ser DOs, pode ser PDEs, pode ser a forma que for. E aí o que vai acontecer? A partir desse modelo, nós vamos construir teorias aproximadas, se nós fizermos um estudo teórico, né? E, ao mesmo tempo, permite a gente realizar simulações. Ou seja, fazer a implementação em um software. E, a partir disso, a gente vai poder fazer a nossa produção de resultados. Os nossos resultados, a partir da análise dos nossos resultados, tá certo? Como a gente já tem um pensamento teórico a respeito de o que deve acontecer, e a gente fez algumas predições, nós vamos poder comparar os nossos resultados com as nossas predições. Ao mesmo tempo, se eu fizer experimentos para o mesmo sistema, eu vou poder comparar e melhorar a teoria. No momento que eu melhoro a teoria, para que parte eu volto? Eu reconstruo meu modelo. E entro nesse loop de forma que eu possa construir um modelo cada vez melhor.
são os resultados experimentais que, comparados com os resultados de simulação, vão melhorar o modelo. Então, quando eu não faço essas comparações, ou porque eu não tenho resultados experimentais, ou porque eu não tenho modelo, eu estou fazendo um modelo, eu estou fazendo um exercício parcial. Eu estou fazendo, não entendo o exercício com uma palavra no sentido literal da palavra exercício, mas eu estou exercendo a função de estudar um problema do ponto de vista parcial, porque se eu der só o enfoque, vamos botar um olhozinho aqui, tá? Um olhozinho aqui, tá? Dou só o enfoque, tá? Dou o enfoque só do experimento, eu vou ver o problema só por um lado. Se eu der o enfoque só da simulação, tá certo? Eu vou ver só o outro lado. A gente precisa enxergar o problema como um todo. Eu preciso ter... Toda vez que eu tiver um sistema, uma porção do universo que eu quero estudar, eu não posso só realizar experimentos e só querer gerar resultados estatísticos com base naquele experimento. Mas eu também tenho que ter um modelo teórico, eu preciso criar um modelo teórico. Faz parte da contribuição não só para a ciência pura, mas também para a ciência da engenharia. Né? Para a ciência da engenharia. Tá certo? Bom, vamos dar um exemplo. Fazer um exemplo bem simples. Tá certo? Um exemplo bem simples. Vamos imaginar a seguinte situação. Que eu tenho um sistema reacional. Tá? Um sistema reacional. Né? Uma reação que vai ser uma reação muito simples. Extremamente simples. Tá certo? Uma reação muito simplificada, porque eu pretendo fazer todos os passos possíveis. Tá? Nesse exemplo. Vamos imaginar o seguinte, ó, que eu tenho todos que estão ao meu alcance, né? Eu não vou realizar experimentalmente, infelizmente. Né? Mas todos que estão ao meu alcance dentro das ferramentas que eu disponho aqui. Tá? Então vamos imaginar que eu tenho A se transformando em B, uma reação irreversível de primeira ordem. Tá? Então, um sistema de primeira ordem, irreversível. Tá? É um caso clássico que a gente estuda lá na Química Geral. Tá? Aí o que acontece? Ou na Físico-Química também a gente estuda. Tá? Eu vou considerar que a temperatura é constante. Se a temperatura é constante, tá, quer dizer que o ΔH da reação eu estou considerando aproximadamente desprezível. Como eu falei mais cedo. Tá? Falei antes. Então, eu estou caindo em qual classificação? Sistema reacional isotérmico. Então, eu tenho um problema isotérmico. Né? Sistema com reação isotérmica. Então, eu vou escolher, né, o sistema para operar em batelada. Operação em batelada. Então, se eu fizer um balanço por espécie, tá, um balanço de massa, que no caso vai ser um balanço molar, por espécie, eu tenho que o termo da variação da concentração do A no volume de controle com o tempo vai ser menos, porque ele é consumido, K, que é a constante, vezes Ca. Para o mesmo volume de controle, para esse sistema racional, eu tenho que o termo da variação infinitesimal da concentração de B com o tempo é igual a mais K Ca. Tá certo? Então vamos imaginar uma seguinte situação, que eu tenha um valor de Ca no instante zero igual, por exemplo, a 1 mísero mol por litro, que a concentração inicial de B seja zero, para facilitar só o meu problema, a solução numérica do meu problema, e que eu tenha uma constante cinética, que nessa temperatura, que é uma temperatura hipotética, para o meu problema hipotético, vai ser um valor de 0,01, por exemplo. Qual unidade para o sistema de primeira ordem? Bom, se aqui tem que ser mol por litro, porque a concentração é molar.
Então é mol por litro. Então aqui tem que ser mol por litro por segundo, porque aqui está segundo, aqui é mol por litro, o tempo é em segundo, o resultado disso aqui vai ser mol por litro vezes segundo. Então é mol por litro vezes segundo, que vai ser igual a constante K, que eu não sei a unidade, vezes a concentração Ca, que eu sei que é em mol por litro. Então o que está faltando é o segundo na menos 1. Então o K aqui vai ser em segundo na menos 1. Está aqui meus dados. Tá certo? Está aqui meus dados. Né? Como que as pessoas resolvem esse tipo de problema? Elas resolvem esse tipo de problema olhando essa equação aqui e observando que nós temos um problema de variáveis separáveis. Então essa equação diferencial é uma equação bem simples de variáveis separáveis. Então, a solução analítica ou exata envolveria a aplicação do método das variáveis separáveis. Sempre eu vou poder usar o método das variáveis separáveis? Não, não vou. Eu posso usar porque dCA dt igual a menos KCA, eu posso passar o CA dividindo, e aí vai ficar aqui dCA sobre CA igual a menos K dt. E aí eu faço a integração de um CA0 até um CA, que eu vou chamar de um CA genérico, tá certo? Eu vou chamar de um CAF, por exemplo. E aqui eu faço a integração do tempo igual a zero até um tempo que eu vou chamar de TF. Só para não criar, usar aqui a variável t direto. Então a integração de dx sobre x é neperiano de x. Então eu vou ter neperiano de CA, de CA0 até CAF, igual, K sai para fora da integral, a integral de dt é t, igual a menos kt de t0 até tf. Né? Bom, substituindo, eu vou ter que o neperiano de CAF menos CA0 igual menos K, que multiplica TF menos T0. Usando propriedade de logaritmos, o que eu vou ter? Eu vou ter que a operação inversa do logaritmo é o e na x. Eu vou ter que e na x menos K vezes TF menos T0 é igual a CAF menos CA0. Ora, a gente vai chegar à conclusão que a concentração CAF... aqui nós temos um problema aqui. Desculpa, tá? Aqui está errado, tem uma coisa que está errada aqui. Né? Está mais errado. Porque aqui está errado por quê? Por causa que o neperiano de CAF menos CA0, o que eu tenho? Eu tenho... Onde é que eu errei? Eu errei aqui, ó. Nesse passo aqui eu errei. Tá? Desculpe, eu não vou editar o vídeo para mostrar como é comum a gente errar. Então fica assim, ó, neperiano de CAF menos neperiano de CA0. Errei, tá? Essa aqui, a subtração é o neperiano da divisão, neperiano de CAF dividido por CA0. Então aqui dentro, tá? Aqui dentro eu teria, aplicando a propriedade dos logaritmos, né? Porque na realidade não é o neperiano da subtração, é a subtração dos neperianos, tá certo? Para ter um neperiano só eu tenho que ter a divisão deles, porque aqui eu precisava substituir o CAF e substituir o CA0. Então ficou neperiano de CAF menos neperiano de CA0. Aplicando a propriedade eu tenho a divisão, porque a subtração dos neperianos é a divisão, né? Equivale a operação de divisão. E aí usando a propriedade de logaritmos. E agora sim, aqui eu vou ter CAF sobre CA0, é aqui que a tal da experiência entra em jogo, tá, pessoal? Porque eu sabia que o resultado daqui não podia dar isso, tá? Que deu. Eu sabia que tinha que dar CAF sobre CA0, e aí o CA0 passa multiplicando. Então, CAF vai ser igual. Então, CAF vai ser igual a CA0, que multiplica E na menos K vezes o ΔT, que está aqui. Né? Então, só para passar, vocês desculpem a riscalhada, tá? Mas só para passar limpo, então a solução exata
se pro dCA dt igual a menos K dt, é CAF igual a CA0 vezes E na menos K vezes ΔT. ΔT TF menos T0. Tá? Essa é a solução exata para essa equação diferencial de primeira ordem de variáveis, foi resolvida por variáveis separáveis. Mas a solução numérica. Solução numérica. A solução numérica, eu vou usar um método simples de solução de EDOs. Né? Então, eu vou usar o método de Euler, tá? Método Euler de solução de EDOs. Tá? Método Euler. O método de solução de Euler, ele é um método usado para resolver o que a gente chama de problemas do valor inicial. Eu vou abreviar aqui como PVI. PVI. Então, ele se presta para problemas onde eu conheço o valor de y, né? Valor de y, né? No instante zero. E eu tenho uma função para o dy dt. Uma função conhecida. Uma função conhecida. Então, se eu souber a função, tá certo? Se souber o valor de y no instante zero, eu vou conseguir resolver o problema, porque eu estou usando o método chamado método do valor inicial. Então, esse método a gente aprende em cálculo numérico, tá certo? Ele tem uma fórmula de interação que é assim, ó, y no instante k mais 1 vai ser igual a y no instante k mais a aproximação da derivada calculada dy dt vezes o meu intervalo de integração ΔT. Então, esse método se baseia na seguinte análise geométrica. Se eu tenho tempo e se eu tenho y, e no instante inicial, aqui ó, em t igual a 0, eu tenho o valor da tangente à curva, o próximo valor da curva, o próximo valor de y, desculpe, pode ser aproximado a partir desse triângulo aqui, ó. Então aqui eu tinha t igual a 0, aqui eu tô, óbvio que eu estou exagerando, né? A gente vai trabalhar com intervalos bem pequenos, tá certo? Esse intervalo aqui é o intervalo ΔT, que é um intervalo que tende a ser pequeno. E aí, observe que eu tenho esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui. Então aqui eu teria o valor real e aqui eu tenho o valor calculado. Então, esse valor calculado aqui, ó, tá? Aqui eu tenho y de 0, né? Aqui eu tenho y no instante k mais 1, que é o instante 0 mais 1, que é o segundo instante. Então, observe que esse triângulo aqui é um triângulo retângulo, né? Eu tenho a possibilidade de escrever que a tangente desse ângulo aqui é esse cateto aqui, esse cateto aqui. Então, esse cateto aqui é y índice k mais 1 menos y índice k. Ó, y índice k mais 1 menos y índice k, que no caso é o y0, porque era a primeira interação. Dividido por ΔT. Isso vai ser aproximadamente igual à tangente à curva nesse ponto. A tangente à curva nesse ponto é o meu dy dt. Então, essa fórmula de interação aqui, ela sai daqui. Ela sai daqui. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que o y de k mais 1 vai ser igual, passo ΔT multiplicando, vai ser dy dt vezes ΔT, mais, que eu vou passar, aqui está com negativo, vou passar para o lado de lá com sinal trocado, y índice k, que é a fórmula de interação que eu falei para vocês. Então, observem que esse é o método Euler. Né? Então, eu vou usar esse método Euler para resolver o nosso problema. Né? E vou usar esse método de Euler para resolver esse nosso problema, para aquelas situações que eu coloquei, usando Scilab. Tá? Então, o que nós teremos? Nós teremos o seguinte. Eu vou sair aqui da apresentação, tá? E vou
na internet, né? Se a gente for no Google e colocar lá Scilab, tá certo? A gente tem aqui a homepage do Scilab, tá? O Scilab é um aplicativo open source, tá? Ele é desenvolvido exatamente para computação numérica, tá? E eu posso fazer o download aqui dele para as versões de Windows, Linux e para o sistema operacional dos Macs, tá? O Mac OS X. Tá? Eu já tenho ele instalado aqui, então eu não vou instalar. Mas é só baixar o programa, tá? E mandar instalar com a prerrogativa de administrador. Clica com o botão direito em cima do arquivo que baixar e manda executar como administrador, não tem problema, né? Então eu vou chamar o meu Scilab aqui, tá? Tá aqui o Scilab, rodei o Scilab. A gente usa muito o Scilab porque ele é uma alternativa ao MATLAB, tá? E o MATLAB ele é um aplicativo que é proprietário, né? Então ele é muito caro, o MATLAB. Então eu prefiro usar o Scilab. Eu poderia usar o Octave, mas o Octave não tem o Xcos, que é o modo de programação visual, tá? Que equivale ao Simulink. Então eu prefiro usar o Scilab, tá? Então está abrindo aqui o ambiente, ele carrega alguns módulos que estão configurados na minha máquina por causa de outras aplicações que eu tenho, por isso que ele demora um pouco tempo mais do que deveria, tá certo? Aí ele vai se instalar, ele vai rodar aqui, né? E a gente tem 3 regiões, né? Aqui tá as pastas, aqui está o console onde eu posso ver, operar, por exemplo, eu posso fazer assim, ó, soma igual 2 mais 5, e ele me dá o resultado, soma igual a 7, tá certo? Criei uma variável na memória chamada soma, ó, soma. Aqui está o histórico de comandos, né? E aqui agora essa facilidade que ele tem de mostrar um newsfeed, né? Que é um recurso de notícias, né? A respeito do Scilab. Bom, então para programar eu uso o SciNotes. O SciNotes pode ser chamado usando o SciNotes assim, ou clicando aqui, ó, SciNotes. Tá? Abra o programa editor do texto SciNotes. O SciNotes vai abrir, tá? E aqui estão alguns programas que eu andei fazendo ultimamente. Ó, reabrir arquivos da sua última sessão no SciNotes. Então eu tenho lá um programa que eu fiz para a disciplina de controle 2, né, por exemplo, da engenharia química, e aqui outras coisas que eu estive trabalhando, tá, recentemente. Eu vou dar um OK e vou pedir um arquivo novo aqui. Ó. Pedir um arquivo novo, tá, sem nome ainda. Então a primeira coisa nessa linha 1 aí eu vou mandar limpar a memória. Então esse aqui é o comando que limpa a memória, porque eu não quero ficar com variáveis sendo executadas, sendo lixo de variáveis na memória. Tá? Então observem, eu vou voltar lá para o console. Ó. Tá? Eu tenho a variável soma, não tenho? Se eu vier aqui e escrever clear, apaguei a variável, ó, sumiu aqui, ó, tá? Apaguei, então clear. O próximo comando que eu vou digitar lá no meu programa vai ser CLC. O que CLC faz? CLC limpa a tela. Então CLC limpa a tela do console, é clear console. Então CLC / é o comando de comentário, igual a linguagem C. Então limpa a tela do console. Por que é importante fazer esses comentários? Para a gente poder usar isso para documentar o programa, né? Então eu posso vir aqui em cima, por exemplo, e colocar assim, ó, primeiro programa simulador dinâmico por RDPF em 20 de setembro de 2020, tá? Período remoto emergencial, período de ensino remoto emergencial, né? Aqui, ó, período de ensino remoto emergencial, disciplina de modelagem de bioprocessos, tá? Então vamos lá, modelagem e simulação, modelagem e simulação de bioprocessos. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aqui criar a minha área de definição de variáveis. Diferentemente de outras linguagens, não necessariamente eu preciso definir todas as variáveis para reservar memória para elas, tá certo? Eu tenho essa facilidade, então o Scilab é meio permissivo com respeito à questão das variáveis que eu vou criar. Então, eu vou criar o meu CA no instante inicial, que lá era 1 no meu exemplo, né? Então aqui é valor da concentração
de A em T igual a 0. Tá? Em que? Mol por litro. Né? Aí, que mais que eu tenho? Eu tenho a constante cinética, que era 0,01. Observem que isso aqui é importante. Ó. Como é um programa que, apesar de ser francês, que é francês, é do exterior, então ele usa a notação de ponto no lugar de vírgula. Então eu tenho que tomar cuidado disso. Se eu colocar vírgula aqui, ó, ele não vai dar erro. Tá? Mas na hora de executar o cálculo vai provocar um problema. Então eu não coloco, ponho 0,01. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho aqui constante cinética em segundo elevado a menos 1. Tá? Qual é o valor da concentração de B? CB igual a 0, né, no instante inicial. Né? Como eu vou usar o Math-Euler e eu preciso de um passo de integração, eu poderia escrever ΔT aqui. ΔT igual 0,01. Esse valor aqui é o passo da integração do método de Euler. Né? Bom, que mais? O tempo começa em 0, porque é o valor que eu sei a concentração inicial. Tá certo? Como eu vou precisar criar um vetor para poder usar o comando gráfico, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui i igual a 1, que é o índice do meu vetor. Né? Se faltar alguma variável, eu completo depois. Então vou colocar aqui, secção, deixa eu ver. Vou criar a secção de cálculo de derivadas numéricas. Então eu sei que o meu dCAdt, que é a aproximação da derivada da concentração de A, né, vai ser menos K vezes Ca. Ora, o B, dCB/dt, vai ser igual a mais KCa. Por quê? Por causa que B é produto e A é consumido. Tá certo? Como é de primeira ordem, a expressão que a gente usou é assim, né? dCA dt igual menos KCa. Observem. Interessante. Aqui eu tenho a expressão matemática associada à derivada. Quando eu criei a minha variável, eu chamei assim, tá certo? Mas isso aqui é uma aproximação da derivada no ponto. Né? Como eu estou usando computação numérica, isso aqui é o número. Então, próximo passo, secção do método de Euler. Então, CA recebe o valor de CA mais dCA/dt vezes dt. E CB recebe CB mais dCB/dt vezes dt. Então, normalmente são essas duas linhas aqui que as pessoas, às vezes, têm algum probleminha para entender, porque matematicamente não faria sentido isso aqui. Se o sinal usado aqui, que é o sinal de igualdade, tá? Esse sinal aqui, ó, esse sinal aqui fosse sinal de igualdade. Mas não é um sinal de igualdade. Esse é o sinal de atribuição. O computador faz o quê? Quando ele chega nessa linha aqui, o interpretador do Scilab pega, reserva o valor que está armazenado em CA para a pilha de processamento numérico, chama o dCA/dt da memória, chama o dt da memória, multiplica os dois e só depois soma no CA, e então ele faz a última parte, que é gravar em CA. Tá certo? Aqui tem um erro. Aqui tem um erro que eu digitei. Agora eu vi aqui. Tá. Tem um erro, ia ser um erro interessante, ia ser um erro variável desconhecida. Esse erro ia ser um erro bem legal. Tá? Se eu tivesse deixado errado ali. Bom, o que mais que a gente tem? A gente precisa armazenar o valor. Então, como eu falei, eu vou criar um vetor. O vetor, por uma questão de notação minha, eu vou chamar CA índice I, recebe o valor de CA. E CB índice I, recebe o valor de CB. Então, agora, isso aqui, o CA era um escalar, CB era um escalar, CA índice I é um vetor, CB índice I é um vetor. Então, eu vou armazenar o tempo também. O TT índice I recebe o instante de tempo atual. Vou somar o tempo passa a ser tempo mais dt. Vou dizer que I passa a ser I mais 1. Né? E aí, o que eu me dou conta que faltou? Faltou a estrutura do laço de repetição. Eu preciso ter um controle do laço de repetição.
Então, onde começa o laço de repetição? O laço de repetição começa aqui, ó, no cálculo das derivadas. Então, eu vou colocar aqui, ó, enquanto o tempo for menor do que o tempo final de simulação. Eu posso escolher o tempo final de simulação. Vou botar aqui tempo final de simulação. Vou tirar esse end daqui. Vou botar esse end aqui, tá certo? Se eu fizer esse código assim, desse jeito, eu não vou ver resultado nenhum. Eu preciso inicializar o valor de t final. T final pode ser, por exemplo, algo em torno de, vamos arbitrar aqui, 100 segundos, por exemplo. Tá? Pode ser um tempo muito grande ou muito pequeno, depende. Né? Se eu rodar esse código agora, eu não vou ver resultado nenhum, porque eu não tenho comando de saída de resultados. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui plot tt, ca, ca. Se eu fizer isso, tá certo? Eu vou ver o valor da concentração de Ca. Então, eu vou pedir aqui para salvar. Ele vai abrir a janela de colocar um nome. Então, eu vou colocar aqui o nome primeira simulação disciplina, vou botar aqui, modelagem e simulação 2020, primeira ordem irreversível. Tá? Dei Enter. Agora eu vou executar o código. Então, mandei executar. O que vai acontecer? Bom, se der tudo certo, ó, variável indefinida dt. Então, eu não inicializei o valor de dt. Vamos olhar lá o código para ver cadê o dt. Ah, por quê? Porque no código eu chamei de dt e lá eu chamei de ΔT. Né? Então, por que aqui eu chamei de dt? Por força do hábito. Mas aqui eu chamei de ΔT para deixar claro que não era infinitesimal. Então, o que eu posso fazer? Eu posso localizar e substituir. Né? Então, vou fazer isso. Vou colocar aqui ΔT e vou colocar aqui ΔT. Pronto. Né? Vamos salvar e executar. Se ele passou, ó, tem outra variável indefinida aqui, óbvio, né? Faltou aqui. ΔT. Pronto. Vamos salvar e executar. Opa, rodou. Bom sinal, vai abrir um gráfico. Então, observe, eu estou vendo aí que começa em 1, cai a concentração lentamente de Ca. Né? Eu não fiz a curva do B. Então, vou fazer a curva do B agora. Aqui, ó. Para fazer a curva do B, eu vou colocar aqui plot tt, cb. Vou executar. Então, tá aí as duas curvas. Tá certo? A curva do A, a curva que cai, e a curva do B, a curva que sobe. Tá? Bom, interessante. Mas, além de usar o método de Euler, será que eu não poderia usar a solução analítica para me dar uma ideia da magnitude do erro do cálculo numérico? Poderia. Então, eu poderia, por exemplo, usar a fórmula exata aqui, ó. Então, eu vou botar aqui, ó. Porque, se a gente for ver lá anteriormente, CA exato, índice I, seria o quê? Seria, vamos resgatar na nossa apresentação, aqui, ó. Né? Na nossa apresentação. O CA exato, cadê? Tá aqui, ó. Aqui, ó. CAF igual a CA0, né? Tá aqui, ó. O CA exato, a qualquer instante, vai ser o CA0, VZ na menos K vezes o tempo que se passou se começou em 0. Né? Então, vai ser essa equação aqui que eu vou usar lá no meu programa para comparar e dizer qual a ordem de magnitude do erro. Tá certo? Então, vou voltar aqui para o Scilab. Né? Então, vai ser CA0, que é o CA no instante inicial, só que esse CA0 eu não tenho ele mais. Olha aqui, ó, como eu usei o valor de CA aqui, ele já não tem mais essa variável na memória, porque CA foi atualizado a cada cálculo. Então, eu vou dizer aqui CA0 igual recebe CA, que é o primeiro valor que eu coloquei, que é 1. Né? CA0 vezes E na X de quê? De menos K vezes T, porque T, nesse instante,
é o valor que se passou desde o tempo igual a zero. Então, ele é ΔT. Tá? Então, se eu pegar agora e fizer um outro gráfico aqui, ó, plot pt, vírgula, CA exato. Mandar salvar e executar. A priori, eu não vejo outra curva. Mas se eu vier aqui e pedir para dar um zoom aqui, ó, aproximar a área. Opa, começou a aparecer. Ó, observe que há uma diferença entre o valor exato e o valor numérico. Tá certo? A diferença se dá aqui da ordem da quarta casa, mas existe essa diferença. Tá certo? Existe essa diferença. Tá? Esse problema é um problema muito suave, muito smooth. Tá certo? Do ponto de vista numérico. A curva é muito suave, muito smooth. Tá? Então a gente tem uma diferença muito pequena mesmo. Tá? Deixa eu fechar aqui. Poderia calcular esse erro percentual? Poderia calcular esse erro percentual. Tá? Como que eu calcularia esse erro percentual? Esse erro percentual, será que seria variável? Será que seria constante? Então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui. Erro índice I vai ser igual ao quê? O valor exato, que é o valor exato, CA exato, índice I, menos o valor numérico, que é CA índice I, e vou dividir isso por CA exato, índice I, e vou multiplicar o contexto todo, aqui o numerador, por 100. Então é o erro percentual. Tá certo? E agora eu vou pedir para plotar, como é o nome da variável lá? Erro. Plotar TT contra erro índice I. Vou comentar aqui para não, porque as escalas elas são diferentes, aqui elas estão em concentração e aqui está em erro, e vou executar. Executei. Observem, o erro, ele foi um erro crescente, começando em 0,01% e chegando ao longo do final da simulação em torno de 0,015%. Então o método Euler é um método que se presta muito bem para esse tipo de solução desse tipo de problema. Tá? Então a gente resolveu o problema. Tá? Esse programa eu vou colocar disponível para vocês baixarem no Moodle, junto com as atividades, junto com a atividade assíncrona para essa semana. Tá? Deixa eu voltar para o PowerPoint, que eu quero só encerrar a nossa atividade. Né? Então, vamos fazer aqui um resumo. Né? Eu tenho que ligar a mesa, senão não funciona. Problema da USB. Pronto, entrou. Então vamos lá. O que nós temos? Nós temos o seguinte. Então, resumindo. Né? Nós tínhamos um problema que era um problema real. Nós tínhamos um sistema. Esse sistema era um sistema reacional do tipo A dando B com uma constante cinética K. Nós modelamos, de acordo com, fizemos o modelo, tá, o modelamento, de acordo com restrições e considerações. Então nós consideramos que o problema era isotérmico e que era em batelada. O que isso influenciou? Isso influenciou o fato de que não tinha uma corrente entrando, e aí eu pude usar o modelo do tipo dCA dt igual a menos KCA. Né? Não vou escrever a equação do CB. Né? O que nós usamos? Nós resolvemos. Né?
Então, a solução foi exata, usando métodos de variáveis separáveis, e foi numérica. Aqui nós usamos o método de Euler e aqui variáveis separáveis. Certo? Bom, agora a gente conseguiu calcular, inclusive, qual era a ordem de magnitude do erro numérico comparado com a solução exata. Né? Foi isso que nós fizemos, né? Usando Scilab. Então, o que eu espero que vocês façam? Eu espero, primeira coisa, que vocês, se não tiverem, instalem o Scilab. Tá? Não vai ser complicado. Tá certo? Depois eu peço que vocês peguem o código e executem o código do programa que vocês vão baixar no Moodle. E depois que vocês façam a atividade que vai estar lá no Moodle. Tá certo? Bom, queria agradecer demais a atenção de vocês até aqui. Tá certo? E deixar uma mensagem de que a gente pode estar longe fisicamente, mas a gente está junto em pensamento e em atividade. Tá certo? Meu muito obrigado. Tá? Tudo de bom para vocês. Fiquem bem.